Povo de Deus, família cristã, internautas, amigos, obreiros do Senhor. O tema de hoje da nossa pequena reflexão é morte em Adão e vida em Cristo. Esse tema é extraído do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Irmão, quero deixar bem claro aqui que essas mensagens que eu envio não são de minha autoria. Não sou eu que crio essas mensagens, que vou ler, refletir, meditar e enviar a vocês. Realmente eu leio, medito, reflito, mas o meu intelecto é muito pequeno para isso. Essas mensagens, essas reflexões são extraídas da Bíblia, do pão diário e da inteligência artificial. Eu sou apenas um mensageiro da palavra. Eu apenas sou um leitor dessas mensagens e um enviador até vocês. Eu sou gado em palavras. Eu não tenho esse intelecto tão alto, ainda não. Mas espero que o Senhor me capacite para que eu leia, reflita e eu mesmo transforme essas pregações. Mas o tempo virá, o tempo dirá. Momento, eu sou o mensageiro da palavra. Você pode ser um mensageiro, enviando essa mensagem para outros grupos, outras pessoas. Hoje somos convidados pelo Espírito Santo a mergulhar em uma das verdades mais profundas e transformadoras da palavra de Deus. O tema que nos reúne aqui é morte em Adão, vida em Cristo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos dificuldades, lutas, sofrimentos e até a própria morte. E nos perguntamos, de onde veio tudo isso? Por que somos assim? A resposta que o apóstolo Paulo nos dá no livro de Romanos é clara e poderosa. Tudo começou com um homem, mas tudo foi restaurado por outro homem. Vamos abrir o nosso coração e deixar que a palavra de Deus nos ensine hoje. O começo de tudo foi com o pecado e a morte, quando entraram no mundo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. É o versículo 12. Paulo começa com uma palavra forte. Portanto, isso significa que ele está ligando o que vai dizer agora, com tudo o que já ensinou antes sobre a graça e a justificação. Ele nos mostra a origem do mal por um homem, Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus no Éden, algo terrível aconteceu. O pecado que antes não existia no mundo perfeito que Deus criou, entrou. E com o pecado veio a consequência inevitável, a morte. Mas não pense que a morte aqui é só o fim da vida física. A Bíblia nos ensina que a morte tem 3 dimensões: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é a separação do corpo e do espírito. Quando separa o nosso espírito do nosso corpo, quando vai para o cemitério, o espírito sobe. Morte espiritual é a separação do homem de Deus, que é a fonte da vida. Quando você se separa de Deus para viver nas trevas deste mundo. E a morte eterna é a separação definitiva de Deus na condenação. É quando você não aceita Deus nesta vida e depois morre e vai para a condenação eterna, vai para o inferno. O versículo diz que a morte passou a todos os homens. Por quê? Porquanto todos pecaram. Em Adão, todos nós pecamos. Ele era o cabeça, o representante de toda a humanidade. Quando ele caiu, nós todos caímos com ele. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, inclinada para o mal. E por isso, mais cedo ou mais tarde, todos nós pecamos e estamos sujeitos à morte. A realidade da morte que reinou. Porque até a lei o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir.
versos 13 e 14. Paulo explica aqui que, mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés, o pecado já estava presente no coração dos homens. E embora o pecado não fosse imputado ou cobrado da mesma forma que depois da lei, a morte continuava reinando. Isto prova que o problema não é só os atos de pecado que nós cometemos, mas a nossa condição de pecadores herdada de Adão. Até mesmo crianças que ainda não têm capacidade de pecar conscientemente, morrem, porque a morte já estava no mundo por causa da queda de Adão. E o versículo termina com uma frase maravilhosa, o qual é figura daquele que há de vir. Adão foi um tipo, uma sombra, uma pré-figura de Jesus Cristo. Assim como Adão foi o cabeça de uma raça, Cristo viria para ser o cabeça de uma nova raça. Se um trouxe a morte, o outro traria a vida. Se um trouxe pecado, outro trouxe a salvação, a graça, a redenção. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se por uma só ofensa morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom, e pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos, abundou para todos nós. Aqui Paulo faz um contraste incrível. Ele diz que o que aconteceu em Cristo é muito maior e melhor do que o que aconteceu no tempo de Adão ou com Adão. Se por um ato de desobediência de Adão muitos morreram, imagina o poder da graça de Deus. Por um ato de obediência de Jesus Cristo na cruz, a graça abundou, ou seja, transbordou, superou, foi muito além do necessário para trazer vida a muitos. O pecado de Adão trouxe dívida, condenação, morte. Mas a graça de Cristo trouxe perdão, justiça, vida eterna. O mal que entrou no mundo foi grande, mas a graça de Deus é infinitamente maior. E o versículo 16 diz: e o dom não é como que veio por aquele que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. De um lado, o pecado, juízo, condenação para todos. Do outro lado, muitos pecados, mas veio a graça, a justificação, para que todos os que creem tenham a salvação eterna. Deus não só perdoa os nossos pecados, Ele nos declarou justo. Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê a justiça de Jesus Cristo que nos foi amputada. Saímos da posição de réus, condenados para a posição de filhos justificados diante de Deus. Porque se por uma ofensa a morte reinou por aquele, muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão na vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 17. A morte reinou como um rei poderoso sobre toda a humanidade, mas agora quem recebe a graça e a justiça de Cristo não só é salvo da morte, mas reina na vida. E reinar significa viver com autoridade, com vitória, com paz, com alegria, superando o pecado e as dificuldades, porque Cristo vive em nós. Assim, pois, como por uma só transgressão veio a condenação sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a justificação que traz vida sobre todos os homens. Versículo 18. Este versículo resume tudo o que Paulo está dizendo, e é como se fosse dois caminhos. O caminho de Adão, uma transgressão, condenação e morte para todos. O caminho de Cristo, um ato de justiça, justificação e vida para todos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Versículo 19. Nós não escolhemos nascer em Adão, mas podemos escolher nascer de novo em Cristo. Em Adão, somos pecadores por natureza. Em Cristo, somos justos por graça.
e tudo depende de em quem você está, em Adão ou em Cristo. Aqui, meu irmão, é o propósito da lei e o propósito da graça. Ora, a lei interveio para que a transgressão aumentasse, mas o do pecado aumentou, a graça superabundou. A lei de Deus veio para mostrar claramente que é pecado, para que nós entendêssemos a nossa condição e a nossa necessidade de Salvador. É quando vemos o quanto o pecado é grande, a graça de Deus aparece ainda mais maravilhosa, pois ela supera todos. Para que, como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 21. O final glorioso, meu irmão, é porque o pecado reinou, trazendo morte, mas agora a graça reina, trazendo justiça e vida eterna. Através de Jesus Cristo, o mal não terá a última palavra. A última palavra é de Deus, é do amor, é da graça, é da vida, é de Jesus Cristo. Amém.